Bom dia, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa. Então eu decidi me antecipar, né, Alex, para que a gente possa fazer um apanhado geral dessa situação chamada famigerada tarifa da DESO de esgoto aqui do município de Itabaiana. Como eu disse, no último dia 10, a gente teve uma reunião que era sobre outro assunto, sobre ensino integral aqui no Ministério Público, que está uma polêmica brava também no município de Itabaiana, e a gente aproveitou, né, em razão da urgência que o assunto requer, oficiar o Ministério Público em nome de toda a Câmara Municipal de Itabaiana, falando e pedindo providências, primeiro, para exigir a suspensão da taxa da DESO, segundo, para que a gente tenha uma reunião, uma audiência pública, para tratar desse assunto. E eu quero aqui discorrer um pouco juridicamente, para que a gente possa entender onde é que a gente está. Existe uma coisa chamada tarifa, seja ela de qualquer outro assunto, DESO, energia, que não tem natureza tributária, a natureza é não tributária, decorre do contrato de concessão da prestação desse serviço. E todo mundo que implantar uma tarifa, que é legal, é para custear aquele serviço que está sendo disposto ao povo. Portanto, a tarifa de esgoto não serve, por exemplo, para ir, vereador Alex, para a conta geral do Estado, da arrecadação de imposto, para realizar, por exemplo, uma obra de asfaltamento. Ela não serve para que você vá para a conta geral de imposto, a conta única do Estado, para custear o salário de algum tipo de servidor. A tarifa, qualquer tarifa, ela tem o condão de custear aquele serviço prestado. Então, ela está extremamente interligada com o custo do serviço. Por isso que é obrigação de qualquer concessionário ou qualquer ente público que opere o serviço em nome próprio apresentar de forma clara e transparente quais são esses custos. Qual é o problema da tarifa da DESO, vereador Anderson? É que a gente não sabe, não se tem notícia, não se tem em nenhum site, não se tem no site da Agrese, que é a agência reguladora da concessão, essa planilha de custo. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito didático. Vamos supor que, obviamente, Itabaiana sabe que somente 40% da cidade está coberta pela captação, disposição, tratamento, né, e posterior disposição no meio ambiente desse esgoto tratado. Somente 40% em tese, pelo que a gente sabe oficialmente. Na prática, não temos essa certeza. Vamos supor que após a cobrança dessa tarifa, Itabaiana arrecade 5 milhões, a DESO arrecade 5 milhões dessa tarifa de esgoto no município de Itabaiana. Então, ela precisa dizer que o custo corresponde mais ou menos a esses 5 milhões. Por isso que a modicidade da tarifa, deixando que o contrato seja atuarialmente equilibrado. Tem que ter um equilíbrio atuarial. Você pode ter uma melhoria da rede, você pode ter uma melhoria da implantação, da captação, de estação de tratamento, mas você não pode utilizar isso sem mostrar qual é o custo efetivo do serviço. Então, a realidade hoje itabaiana é que ninguém sabe o custo. Primeiro, ponto técnico. Você encontra na legislação estadual a tarifa de 40% para as classes que são de vulnerabilidade social. Mas a de 80% você não encontra. Ela está lá, numa tabela da Agrese, remetindo ao artigo 194 de uma dessas leis, que eu não me lembro agora, mas na lei não está dizendo que é 80%, porque corretamente é o contrato, é a planilha, é uma tarifa, é o custo quem define esse valor. Correto? Então, esse primeiro ponto técnico
de defesa do consumidor, de transparência, está claro que a DESO não apresenta aos sergipanos. E é isso que a gente tem pedido à promotoria do município de Itabaiana, que tem capacidade, inclusive, de entrar com ação civil pública geral, para o estado todo. Mas existe a outra parte, que é a parte política, Anderson. Em plena pandemia, em plena inflação galopante, em plena alta dos combustíveis, do botijão de gás, em plena maior valor da cesta básica da história do Brasil, em plena dificuldade alimentar, existe uma capacidade financeira para o consumidor pagar um tarifaço de 80% na sua conta de água? Não. Então existe uma questão técnica a ser discutida para que isso se torne premissa de transparência para os próximos debates. Existe uma questão política sensível para que a gente discuta se é justo, nesse momento, meter uma tarifa de presente de fim de ano no valor de 80% das costas do povo, não só itabaiano, mas de todo o Sergipe. Não temos nenhum tipo de informação com relação a isso. Então é por isso que precisamos todos, promotoria que está aqui do lado, vereadores, deputados estaduais, federais, quem for, e que ele nos apresente as justificativas, que eu tenho certeza que não há, porque não há justificativa para você dar um presente desse no final do ano ao povo de Itabaiana. Não há justificativa nenhuma. Então, outra ação que a gente tem vislumbrado é uma ação civil pública coletiva. Uma ação popular coletiva, para que os vereadores, representantes do povo, e para que o povo que queira assinar, possa manifestar o seu repúdio e faça esses apontamentos ao Poder Judiciário do Estado de Sergipe. Então, a gente tem feito esse estudo com cautela, obviamente sem expor, né, sem querer denegrir. O que a gente quer é uma suspensão da tarifa temporária, até que entendamos, até que chegamos a um ponto de equilíbrio que seja justo. Não é ilegal a cobrança da tarifa, pelo contrário. Existe um serviço, existe uma tentativa de proteção ambiental, de universalização dos serviços. Só que essa tarifa tem que haver justiça, modicidade, capacidade de pagamento, para que a gente não fique com a tarifa predatória. Uma tarifa que busca a miserabilidade do cidadão. Porque se for nesse ritmo, não demora muito para que o povo esteja pedindo carro-pipa para abastecer suas casas. Não demora muito para Itabaiana voltar com chafariz em praças públicas. Não demora muito, como falou aqui Ivoni, foi na Rua de Maraba, que foi em outras regiões, comece a pedir chafariz. Porque é inadmissível quem paga 80, 100 reais numa conta, vai pagar 180, vai tirar da onde? A gente que é vereador que está na base, sabe da realidade social. A dificuldade que as pessoas têm para pagar a tarifa mínima de 40, de 30 reais. De verdade. Você vai pagar a taxa da 10 ou vai comer? Eu vou comer. E o Estado vai dar de presente o corte da água desse povo, é? Porque você não vai deixar de comprar o ovo, o pão, o feijão, para pagar tarifa de 10 de esgoto. Então, se o vereador aqui está vendo todos os dias a dificuldade das pessoas para pagar, Paulinha, 30 reais de uma tarifa, 40 reais de uma taxa de água, imagine 80, 100, 150, 200 reais. Então, é sobre isso que estamos nos debruçando. Sobre a legalidade, sobre a transparência e também sobre justiça social. E também sobre o fator político determinante que acompanha e assola o nosso país.
porque não podemos ser predatórios, levando o povo à miserabilidade, mais ainda do que já está. Então, essa ação popular, que ela se fundamenta justamente nesses quesitos, na legalidade da tarifa, na falta de transparência da tarifa, na falta de planilha que justifique a cobrança dessa tarifa em 80%, na falta de disposição para onde e onde estão investidos na rede de universalização dessa tarifa de 80%, e na justiça, na defesa do consumidor, na defesa daqueles mais necessitados, na defesa de um momento político, econômico que o nosso país passa. Não é justo. E os vereadores aqui, eu não tenho dúvida que superará qualquer tipo de bandeira política para encarar esse assunto. Alex já falou que contactou Maria Mendonça, a gente já falou com o nosso deputado Thales, os vereadores juntos irão ao Ministério Público, porque precisamos, se há caixa preta ou não, abrir para defender os que mais precisam. A tarifa é legal. O que se questiona é o valor. Se talvez tivesse uma planilha que demonstrasse um custo de 20%, de 30%, de 25%, eu não tenho dúvida que o cidadão consciente de Itabaiana, pensando na melhoria da disposição dos GES no meio ambiente, porque é um sonho de todo itabaianense ver o assunto da Marcelo um dia despoluído, ou não é? Como é que a gente faz? Através da coleta, tratamento e disposição dos nossos esgotos. O meio ambiente agradece, Itabaiana agradece. Mas o que não podemos é uma parte pequena da cidade que tem esse serviço, que ainda não está funcionando, não está tratando, está jogando in natura, como o próprio Anderson disse, o esgoto do Hospital Itabaiana, o esgoto de outros grandes poluentes, que é pior do que as casas das famílias itabaianenses, cobrar uma tarifa de 80%, humilhando e levando as pessoas à miserabilidade. Qualquer tarifa, qualquer imposto, ele não pode ser predatório, ele não pode ser confiscatório. E essa tarifa, ela confisca, Alex, a coisa mais importante de qualquer ser humano, a dignidade. Você não vai deixar de comer para pagar a tarifa de esgoto, que a primeira necessidade é alimentar. E eu não quero ver Itabaiana, Paulinha, chegar ao ponto de ter que abrir chafariz públicos, como em 1960, 1950, para o povo pegar água em carroça, ou caminhões-pipas abastecendo famílias carentes. Isso é um absurdo. O Estado serve é para servir, e não para confiscar, e não para ser predatório, e não para levar as pessoas a um estado de miserabilidade. Então, com esses fundamentos, questionamento legal, de transparência, de publicidade, de não existência de lei que corresponda à cobrança dessa tarifa no valor de 80%, é que fomos ao Ministério Público e vamos fazer uma ação popular coletiva. Todos os vereadores que quiserem assinar e contribuir, muito provavelmente na próxima semana. E também esse fator que é a urgência, que é as pessoas não perderem o fornecimento do seu bem maior, que é o líquido precioso, água, ou que sofram sanções de negativação de nome. Então, temos aqui uma fumaça muito boa do direito, e também temos o perigo da demora da não atuação do Poder Judiciário. E em liminar, eu não tenho dúvida que esse pleito vai ser atendido em defesa dos itabaianenses. Vamos lutar juntos, essa causa é de todos os itabaianenses. Independentemente de quem seja governo, independentemente... A gente aqui não está fazendo discussão política, preste atenção no discurso, não estamos botando política no meio, não estamos dizendo quem é culpado, não estamos dizendo quem é quem. Isso a gente deixa para o palanque. Agora a gente precisa resolver o problema dessa tarifa de 80%, que está atingindo eleitor de A, de B, de C, quem não é eleitor, quem vota nulo, quem não quer saber de política. Então é disso que a gente precisa tratar. Muito obrigado a todos, espero ter esclarecido esse assunto. Eu não tenho dúvida que vai ser tocado por todos os vereadores da manhã.